Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Preparado para mais uma aula, para mais um encontro conosco? Exatamente, com a professora Márcia, professora Alessandra. Isso, para vocês não esquecerem jamais das professoras de língua portuguesa de vocês. Exato. Então, vamos lá para a nossa aula 63.1, que nós vamos continuar trabalhando com a produção textual. Só que hoje vai ser diferente, né, Alessandra? O que será que vem pela frente, hein, pessoal? O que vocês imaginam que tem hoje para vocês? Quais serão os textos que nós vamos trabalhar? Será que são textos do nosso dia a dia, que você utiliza ali em casa, com os seus amigos, na escola, de repente, né? Vamos fazer ali um momento de confraternização. Você vai fazer o bolo. Você que vai organizar. Isso. E aí? Você faz parte da comissão. Tem alguém aí? A comissão, que é a organizadora. Sempre tem um estudante na sala que gosta de tomar a frente. Exato. Será que é você? Né? Não, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, né? Você vai organizar dessa maneira, traz o refrigerante, você pega as frutas. O que será que essa fala tem a ver com a nossa aula de hoje? Quem vai dando os comandos? Exatamente, né? Olha os comandos, presta atenção nessa palavra. Isso, vão aí tentando formar já a ideia na cabeça do que vai ser trabalhado. Quando nós falamos em comandos, quando nós falamos aí em reunir e ver aquele da sala de aula que gosta de organizar. Tem gente que fala assim, só gosta de dar ordens, né? Exato. Só gosta de mandar. Só gosta de mandar. Quem é que gosta de mandar aí? Tem alguém ou não tem ninguém na sala? Então, produção textual, injunção. Quais são os textos que são injuntivos, belezinha? Vamos ver agora. Então, a nossa árvore do conhecimento com a temática da aula, mais um, né, conteúdo para você armazenar no seu HD. Beleza? De olho na tela. Temos aqui, o que é injunção, né? Injunção. Os textos injuntivos são aqueles textos que nos orientam, nos ditam normas, nos instruem. Tá certo? Aí, como a Alessandra estava falando ainda há pouco, quem é que gosta de organizar as festas? Quem é que gosta de dar ordem? Né? Vai ter um passo a passo. A gente vai fazer um debate, tem que ter algumas regrinhas a ser seguidas, né? Sim? Então, preste atenção nessa questão de textos injuntivos. Verbos no imperativo. Instrucional, conselho, indicação, prescrição, uma ordem, uma imposição. Então, e aí, o que vocês imaginam quando nós falamos assim, verbos no imperativo? Faça, organize, quebre, corte, né? Então, muito bem. Então aqui, injuntivo instrucional. Quando a orientação não é coercitiva, não estabelece claramente uma ordem, mas uma sugestão, um conselho. Vamos lá. Temos aqui uma imagem. Olha só aqui esta imagem. Isso aqui é um injuntivo instrucional. Por que recebe esse nome, né? Porque nós temos aí, né, um manual de um produto, tá certo? Que vai dando assim a instrução como, né, montar, como ele funciona. Aí você quando você compra um guarda-roupa, não vê o manual de instrução? Então, aí é um exemplo de um texto injuntivo instrucional, que vai estabelecendo uma ordem, um passo a passo a ser seguido. Exatamente. E não é diferente aqui para vocês, um Brastemp, essa Brastemp é uma geladeira, um eletrodoméstico, tá bom? E o manual que o consumidor tem. Vamos lá. O que mais que nós temos? Injuntivo instrucional. Mais outra aqui também para vocês, olha aqui. Para você seguir o passo a passo, né? Aí, dizendo aí para vocês. Belezinha? Isso aqui, ó, é brinquedo, joguinho para o bebê. Todo produto que você comprar, né, um eletrodoméstico
ou até um jogo, tá certo? Vamos colocar naquele tempo um videogame. Lá tem um manual de instrução. Mas quem que precisa? Esses meninos de hoje em dia, Alessandra? Nada, ele já só vai fuçando. Só olhar, já vai pela em 2 curiosidade tá já consegue tudo. É verdade. Então, o que mais que nós temos? Agora aqui, gente, pronto. Chegamos no nosso bolo de cenoura. Todo mundo sabe fazer um bolo de cenoura? Acho que todos já sabem, né? Eu só sei fazer o bolo de cenoura. Então, ele vem assim, os ingredientes para fazer a massa. Então, ele vai dizendo 3 unidades de cenouras picadas. Ele coloca aí toda a parte que você vai precisar para fazer. Depois, como que você vai precisar de ingredientes. Depois, como fazer a massa. E ele vai te dizendo, olha, coloque, né? Depois, leve. E depois, cubra. Então, olha como ele vai te induzindo a fazer a receita. Aqui é um exemplo de texto injuntivo. Exato. Esse é o mais fácil, né? Mas a gente utiliza muito, além dos manuais de instrução, nós temos aqui diariamente, na cozinha, entre os colegas, o que você vai fazer? Ah, você traz isso, isso, aquilo, outro. E aí, você utiliza o texto na prática mesmo. Sabe fazer um arroz? Comece fazendo um arroz. Exatamente. Como é que você faz o arroz aí? Qual o passo a passo que você faz o arroz? Um café. Pronto, um né? café da manhã, um cuscuz. Eita, a pessoa tá com fome, será? Fritar um ovo. Tem gente que não sabe fritar um ovo. Pois é, eu já vi que tem várias maneiras. Você pode fritar o ovo com a professora Márcia frita o ovo com água. Ela faz o ovo refogado. E aí tem com manteiga, com leite e você vai embora. Certo? Aqui, este tipo textual orienta, informa, aconselha, recomenda os procedimentos necessários para realizar alguma coisa. Lá aqui novamente uma outra receita culinária, tá? Quem é que já fez um brigadeiro aí? Eu não tenho. Eu não sei, na verdade, fazer. Eu sempre esse aqui, Márcia, é um brigadeiro de café. Então, olha lá, vem os ingredientes. Vamos falar e vocês, ó. Professor, tá muito pequenininho. Vou anotando aí, Amadinho, brigadeiro de café. O que você vai precisar? Os ingredientes. Uma lata de leite condensado. Isso, anota, corre. Vamos. Depois, 1 colher de sopa de manteiga. Meia xícara de chá de café coado, hein? Depois, 100 gramas de chocolate amargo. E 4 colheres de sopa de creme de leite. Pronto, todo mundo tem em casa. Vamos lá, o modo de preparo, ó. Como fazer. Ó, derreta a manteiga e o chocolate amargo, a primeira parte. 2. Acrescente os demais ingredientes e vá misturando delicadamente, ó, sempre em fogo o quê? Baixo. Até que forme uma massa uniforme, ou seja, né, homogênea. Aí de que mais? E que desprenda do fundo da panela. Pronto, já está pronto. Preparou aquela massa, pega a manteiguinha, passa na mão e faz, começa tirando aquela colherzinha de chá, aquela bem pequenininha. Pronto. Faz as bolinhas. Mas cuidado, gente, não vão queimar a mão, pelo amor de Deus. Deixa eu tirar só um pouquinho. Então, gente, aí é um texto, né? Mais um exemplo para vocês de que nós utilizamos a nossa língua portuguesa no nosso dia a dia. Olha o exemplo aqui. Você executa e muitas vezes você não sabe, mas aqui é um exemplo claro de quê? De um texto injuntivo. Exato. Correto? Que vai te dar instrução. Que vai te orientando. Faça, pegue, corte. E você vai observar também a forma verbal. Sempre, né? No imperativo, ó, derreta, acrescente, mexa, tá certo? Unte. Então, ó, coloque. Ó, tá sempre te dando um comando, e esse comando é na forma verbal imperativa. O chamado texto prescritivo, que nos remete à noção de prescrever, trata-se de algo que deve ser cumprido à risca, cujas instruções são inquestionáveis. Trata-se, pois, de uma imposição de natureza
coercitiva. Vamos lá, o prescritivo. E agora? Aqui já tem um que você vai ter que seguir. Exatamente. Mas senão vai ter uma punição. Vamos lá, você acabou de tirar a sua habilitação, né? Você tá lá, é a permissão para dirigir, é PPD. Olha só, PPD, permissão para dirigir. Lá tá dizendo assim, você sabe que não pode avançar o sinal vermelho. Aí você, tá no amarelo, vai dar tempo. Não dá. Lá tem um policial. O cabecinha branca lá, pá, passa a caneta. Amadinho, você pediu, perdeu, ponto, cometeu uma infração. Então, você, o quê? O que aconteceu, né? Você não obedeceu à legislação, né? De trânsito. Então, você vai ser punido. O texto prescritivo aqui também, ó, tem as cláusulas. Vamos só para você observar aí. Ó, 1.1, diz aí. O objeto do presente termo aditivo é preencher os itens 5.1, 5.1.1 e 5.1.2 da cláusula 5ª. Preço e valor da página 22 do contrato, vem a numeração do contrato original conforme o anexo A, planilha de preços unitários que passarão a ter a redação que segue. Então aqui, ó, tem lá, tá, os itens. Tem que preencher o 5.1, o 5.1.1. Tá tudo discriminadinho aqui para vocês, tá certo? Agora aqui, a receita de um médico a um paciente transmitida à enfermeira responsável. Exato, né? Ó, se o médico fala para você tomar uma medicação, por exemplo, é somente 600 gramas, aí você vai colocar, né, mais do que isso? Não pode, tem que ser conforme o indicado. Exatamente, 10 gotas de dipirona. Eu vou colocar 40? Você está pedindo só 10? Ou então eu vou colocar só 5 porque é amargo, né? Aí o que vai acontecer? Não vai vir o efeito. Não vai fazer o efeito, não vai. pessoal. Vamos lá. Os textos injuntivos informam, ajudam, aconselham, recomendam e propõem, dando alguma liberdade de atuação ao interlocutor. Olha aqui, ó. Então, quais são as características, né? Ó, instrui o leitor acerca de um procedimento, induz o leitor a proceder de uma determinada forma. Isso, permite a liberdade de atuação ao leitor. Utiliza linguagem objetiva e simples. Utiliza predominantemente verbos no infinitivo, imperativo ou presente do indicativo com a indeterminação do sujeito. Viu só? Então, pode grifar aí, ó, verbos no infinitivo, no imperativo, no presente do indicativo, ó. E sempre, ó, linguagem simples e objetiva. Ó, só lembrar lá, quando você vai fazer aquele suco de manga, aquele mousse de manga, como que você faz? Você usa o que? A manga massa, né? Que não tem muito fiapo. Vamos lá. Os textos prescritivos obrigam, olha lá a diferença aqui, né? Isso aqui, obrigam, exigem, ordenam e impõem, exigindo que as determinações sejam cumpridas da forma que estão referidas, sem margem para alterações. Então, se o médico passa lá 30 gotas de Buscopan, você deve colocar as 30, certo? E não 2, porque é amargo, ou mais, por efeito de sair mais rápido. Então, quais são as características do texto prescritivo? Nós temos aqui, utiliza predominantemente verbos no infinitivo também, no imperativo ou presente do indicativo com a indeterminação do sujeito. Exige que o leitor proceda de uma determinada forma.
Não permite a liberdade de atuação ao leitor. Apresenta caráter coercitivo. Instrui o leitor acerca de um procedimento. E utiliza uma linguagem objetiva e simples. Então, aqui ele não dá liberdade, né, para o leitor, né, a atuação do leitor, tá certo? Porque senão algo não dará certo. Terá punição. Textos de conselho. Com finalidade de aconselhar a fazer algo. Nós temos aqui horóscopo, quem gosta. Textos doutrinários, artigo de estética, saúde ou comportamento. Aqui nós temos o signo de Áries. Quem é de Áries? Eu conheço, hein? Então, olha lá o que diz o signo de Áries, né? Trabalho, compartilhe suas ideias. No amor, seja sincero sobre suas emoções. Saúde, cuidado com vícios. Número 18. Cor Vermelho. O horóscopo pode apresentar curtas frases de base injuntiva, direcionando os comportamentos que devem ser evitados ou valorizados. Então, aqui ó, você já está percebendo, ó, compartilhe, seja, né? Então, aqui ó, já tem as marcas, né, das características, o verbo no imperativo. Que mais? Pessoal, então olha só. A injunção ela está presente em diferentes gêneros textuais, como textos que ensinam a confeccionar trabalhos manuais e objetos para o lar. Tem também manuais de instruções de uso ou de montagem. Por exemplo, quando você compra uma bicicleta. Antigamente a bicicleta vinha na caixa. Ah, era difícil. Né? Nossa. Ou então você vai comprar um rack, um painel de TV. Vem tudo ali na caixinha. Passo aí a passo, vem né? o passo a passo, que são os manuais de instruções. Isso. Textos de orientação de leis de trânsito. Regulamentos. Regras de um jogo. Regimento de determinado grupo ou instituição. Leis. Decretos. Bulas de remédios. Textos doutrinários. As propagandas. E receita de comidas. Aquela do brigadeiro, do bolo de cenoura. Então a injunção está aí diretamente conosco. Aqui para vocês, né, nós temos aqui uma imagem, né? Aí você vai observar. Lavar as mãos. E ainda tem a figura. Aplicar o sabão. Aí as palmas, os dedos, unhas, costas das mãos, dedões, pulsos, enxague, seque as mãos, feche a torneira, mãos limpas. E aí? Será que na hora que você realmente lava a sua mão, você segue todo esse passo a passo aí, gente? Então, aqui esta imagem, né, tem por objetivo, né, explicar algo ou descrever um método ou a maneira para conseguir realizar uma determinada ação, que é lavar as mãos, certo? Agora eu quero ver cada um de vocês depois. Eu vou lavar minhas mãos. Só jogando na casa. Pega o sabão, as palmas, os dedos, unhas e vai embora. Bom, aqui nós temos então uma imagem e aí ela nos traz 2 comprimidos de Shakespeare por dia, 3 gotas de Tolstói no café da manhã e uma cápsula de Fernando Pessoa à noite. E aí nós temos também, né, as cláusulas, né, do contrato, ainda mais se você tem um imóvel aí, você mora de aluguel, tem cláusula também, tem um regulamento a ser seguido se você mora em condomínio, né, não pode jogar bola até determinada hora, não pode ouvir som, então tá tudo escrito ali no regulamento. O que mais que nós temos? E ali, como espalhar a paz entre pessoas do mundo. Olha só, gente, olha aí, aqui tem como espalhar a paz. Está explicando passo
a paz sair, né? O que é necessário para ter paz no mundo, tá certo? E vamos ver aqui, ó, vamos praticar. O que nós temos aqui pela frente? Vamos ver. E que nós temos aqui, né? Olha só essa imagem. Faça sua parte para ajudar a preservar o planeta em que vivemos. Olha bem a imagem. Olha bem, aqui é um texto híbrido. Aí você vai perguntar, o que é um texto híbrido, professora? O que é isso? Ó, quando tem imagem, né? Ó, um texto verbal e não verbal ao mesmo tempo. Tem a mistura dos dois. Imagens e as palavras. Exatamente. Certo? Então, olha aqui. Primeiro ponto nós temos, economize água, diminuindo o tempo do banho. Não use a mangueira para limpar a calçada. Separe o lixo reciclável do não reciclável. Não jogue gordura pelo ralo. Evite usar o carro para pequenas distâncias. Não deixe a torneira pingando. Ao ir ao mercado, leve uma sacola reutilizável. Mantenha a torneira fechada ao ensaboar as louças. Quem é que faz isso, né, Alessandra? Quem Olha leva... que a gente tem que fazer uma economia de água, hein? É, porque olha a crise. Complicada, né? Então, vamos lá. Então, vamos conseguir aqui? Ó, faça a sua parte para ajudar a preservar o planeta em que vivemos. Já foram lidas. Agora vem aqui. Considerando os elementos constitutivos do texto, esse anúncio visa resolver um problema relacionado ao ou a. Letra A. Falta de cuidado com o meio ambiente. B. Uso indiscriminado de fontes de energia. C. Escassez de água em diversos pontos do planeta. Letra D. Carência de medidas de controle de poluição ambiental. E letra E, né? Ausência de ações de reciclagem de objetos descartáveis. E aí? Qual é a alternativa, né? Ele pede ali, resolver um problema relacionado a quê? Né? Aí você vai observando detalhes, sempre aí para analisar um texto, né? Não só em parte não. Tem que juntar o todo, tem que ser o completo. Chegaram já a um denominador comum. Faça a sua parte para ajudar a preservar o planeta em que vivemos. Então, quais das opções lá vocês acham, né? Tem certeza? Olha, temos uma mão aí, nessa mão, nesse desenho, né? Que imagem aparece? O que você consegue observar? Qual é a imagem? A, B, C, D ou E. Qual é a alternativa? Nós temos aqui o gabarito, letra A. Por que a letra A, né? Falta de cuidado com o meio ambiente. Aí lá você observa, tudo que foi lido está relacionado ao meio ambiente, né? Beleza. Questão da economia, da água. Ele disse lá em cada, né, a numeração, estava tudo enumerado lá, era para você seguir. Faça a sua parte. Vamos ver o que nós temos aqui. Reclame. Se o mundo não vai bem, a seus olhos, use lentes. Ou transforme o mundo. Ótica, olho vivo. Agradece a preferência. Então, aqui, né, essa questão aqui é do Enem Digital, tá certo? E esse texto nós temos um comando. Ó, os gêneros podem ser híbridos, mesclando características de diferentes composições textuais que circulam socialmente. O exemplo foi aquele outro que a gente terminou de ler, né? Nesse poema, o autor preservou do gênero publicitário as seguintes características. Letra A, extensão do texto. B, emprego da injunção.
C. Apresentação do título. Disposição das palavras. Ou a pontuação dos períodos. Então, olha só aí, reclame. É o título. Se o mundo não vai bem, a seus olhos use lentes. Ou transforme o mundo. Ótica Olho Vivo agradece a preferência. O que o autor preservou? A, B, C, D ou E. Temos aqui, olha só, olha, o emprego da injunção. Onde que está a injunção? Diga aí. A gente vai analisar aqui. Quais as características presentes? A gente vai mostrar para vocês, né, que não fica difícil de identificar. Tá certo? Ó. Se o mundo não vai bem a seus olhos, olha só, use. Olha o verbo aí. Aqui é uma das características do emprego da injunção. Porque né? fazer o uso de verbo no imperativo. Ou, transforme o mundo. Tá certo? Então, o verbo aqui no modo imperativo, que está te dando o comando. Exatamente. Aí você consegue identificar. Beleza? Então, amados, vamos lá. Mas aqui, já explicando essa questão do texto injuntivo, para vocês só foi mesmo para esquentar, né, um pouquinho, para ver se você... Opa, já sei identificar quando o texto injuntivo. Você observa os verbos e aí você vai conseguir dizer, não, aqui eu tenho a presença de um texto injuntivo. Outro, a propaganda, né? Assim, beba Coca-Cola, né? Compre batom. Essa daí é uma propaganda antiga, mas assim, sempre vai dar o comando para vocês, né? Exatamente, a fazer algo. Gente. As propagandas, elas têm essa função. O que elas vão fazer? Elas vão induzir você a comprar, a fazer. Eles vão... Não, vamos trabalhar por aqui porque eles gostam disso. E aí, quando fala beba Coca-Cola, não é um exemplo assim que a gente tem? Né? Compre batom. Era uma propaganda bem antiga, né, Márcia? Exato. Bem essas que vocês não... Talvez os professores, alguns conheçam. Então, ele vai te dizendo, vai dando uma ordem. Compre, beba, faça atividade física. Isso. Para o seu... O que é necessário para ter uma boa saúde? Aí vai começando a listar. Isso. Beba água, né? Caminhe pela manhã. Faça atividade física. Então, aí você já vai percebendo, né? Faça, caminhe, né? E assim sucessivamente. Mas só que, amado, a gente quer conversar com vocês que nós vamos ter, né, aquele momento da sua produção. Sim. Exato. Aquele momento importante que é você e o seu caderno. E a gente vai trabalhar com essa questão do texto injuntivo, Alessandra. E vocês entenderam quanto que o texto é injuntivo? Sempre vai ter algo para seguir, sempre vai ter, por exemplo, vai ter um comando e você vai ter que respeitar aquele comando, tá certo? Então, você vai criar algo, então, porque agora chegou a hora de produzir o Trabalhando no Gênero. Vamos lá. Temos aqui o seguinte, o que você vai produzir? Chegando com o exemplo, trabalhando no gênero, produzir um gênero textual, receita. Mas só que é uma receita diferente. Tá certo? Olha essa receita aqui. Olha o tema da receita. Amizade ideal. Mas, só que o exemplo que a gente trouxe aqui para vocês é a receita da felicidade. Tá bom? É o modelo. Quem fez esse texto aqui, ele falou bem assim... Olha os ingredientes para ter a felicidade. Ele colocou 3 xícaras de bondade. Aí 5 colheres de perdão. Aqui. 2 pitadas de alegria. E meio litro de sinceridade. E tem olha mais, só, né? Ele tem muito assim, mais. Esperança a gosto. Aqueça no forno
enquanto mistura com muito carinho os ingredientes. Aquele já fez direto. Aí você, amado, o que é necessário fazer para ter a amizade ideal? Vamos lá. Aí cada um vai alimentando, vai criando e vendo a sua maneira, né? Porque cada um tem um pensamento, concordam? Se o tema é amizade ideal, o que você acha que é necessário enquanto receita para poder fazer aí, né? Quais são os ingredientes principais? Isso, aí você vai colocando. O que você acha essencial? Aí tu coloca primeiro os ingredientes. Depois que colocou todos os ingredientes, separou, aí você vai colocar modo de preparo, modo de fazer. Isso. Mas só esta parte aqui, o modo de fazer, essa amizade ideal, você vai precisar fazer uso de qual comando? Vamos lá, vamos conversar e vamos passar para vocês. Aqui, rapidamente, tá bom? Que comando é esse que você vai utilizar? O que a gente falou aqui? Não vai ter uma instrução? Vão lembrando aí. Vão lembrando, né? Agora é o momento, porque a aula ela aconteceu com aqueles vários exemplos e agora quando você vai produzir, você vai colocar em prática aqueles exemplos, né? Exato. Cada um à sua maneira, porque cada um tem uma forma de pensar, cada um vê o que eu vou colocar de ingredientes, X, Y, Z. Mas como é que eu vou fazer? Quais são os verbos? De que maneira que eu vou trabalhar com os verbos aqui? E aí, será se eu mudar, vai alterar essa amizade ideal? É prescritiva ou não? Vai sofrer alteração? Porque cada um vai escolher o tipo de amigo, né? Da amizade. Que melhor se identifica. Que se encaixe com você. Já pensou? Ai, professora, eu não quero fazer da amizade ideal, mas qual é a outra temática que poderia a gente colocar aqui para vocês? Não quer amizade ideal? Qual seria a mulher ideal? O homem ideal? Para você. A escola ideal. A escola ideal. Acho que a escola... É muito interessante. É uma temática interessante. Qual é a escola? Qual seria a escola ideal para você? E aí você escolhe a temática. O importante é que você execute. Agora, o tema, escolhe aquele que te deixa mais confortável. E aí você apresenta para a gente. Ai, professora, eu acho que eu vou criar um jogo, uma brincadeira, uma dinâmica. Isso, e ali eu vou colocar as regras, né? Exato. E qual material que você vai utilizar? Você pode criar, por exemplo, já de uma brincadeira já existente, né? Por exemplo, a partir da brincadeira já existente. Sim. Vamos supor, você já brincou de bets? Não, acho que não é do tempo dele. Bets... Queimada. Bem bacana. Bets, queimada. Que mais? Que mais? Rouba bandeira. Exato, pula corda. Tudo tem regra, gente. Opa, não pode triscar na pessoa. Morreu, queimou. Tem também a do elástico. Então, são várias atividades que existem, né? E que elas têm regras. Tem que ter um comando ali. Para tudo tem um comando. Se você não obedecer o comando, você tá fora. Ping-pong. Tênis de mesa. Né? Uns conhecem como ping-pong, outros tênis de mesa. E aí? Vôlei. O que mais? Futebol. Não segue uma regra? E assim sucessivamente, né? Muito. Tudo na vida tem as regras aí. Tem que ser cumprido, senão é multado, tá bom? Se fugir, você não tem um resultado, tá certo? Ainda mais quando for prescritiva. Mas, amadinho, nós ficamos por aqui, aguardando, né, a sua produção, capriche, tá certo? E daqui a pouco a gente retorna, né, Alessandra, com a revisão, para reforçar mais sobre o texto injuntivo. Beleza? Até lá. Tchau.